Pessoal, tá vendo a tela, né? Beleza. Tá chegando o áudio aí tranquilamente aí para vocês? Não tá travando, é? Tá chegando, né? Beleza, eu vou pular esse primeiro slide aqui, que ele não diz muita coisa. O importante para a gente aqui é a gente entrar no assunto que hoje é figura de pensamento e figura de som. Temos um outro tipo de figura, que é a figura de estrutura ou figura de sintaxe. Não importa, certo, tanto essa definição para a prova. O que importa é você saber quais os tipos de figura de linguagem que a gente vai elencar aqui, certo? Então, aqui, as figuras de pensamento, segundo Oliveira, possuem a função de enfatizar o sentido das palavras ou expressões, ou seja, enfatiza aquilo que a gente diz, de modo a realçar o pensamento que a gente quer atribuir. Entendeu? Ficou claro aí para vocês? Então, sempre uma figura de pensamento vai ter essa característica. Então, vamos entrar logo no que interessa, que é falar sobre elas. A primeira figura de pensamento é a antítese. Ideia, o que é uma antítese? Uma figura de pensamento. Consiste em uma oposição de sentidos dentro de um contexto. O que é a antítese? É eu saber usar a oposição entre os termos a fim de criar uma relação de sentido, a fim de criar um jogo de palavras e assim vai. Ou seja, a expressividade do meu texto vai se dar a partir daquela oposição que eu estou apresentando. Então, veja só, a agência é singular, os resultados são no plural. Eu parto agora para a turma, para a sala, e vejo se vocês entenderam aqui esse jogo, né? Esse recurso expressivo que está aqui. A agência é no singular, os resultados são no plural. Me diga aí, o que é que vocês entenderam aqui? Ótimo. Só para ficar claro, Pedro enfatizou aqui, né, que a agência é uma só e que os resultados são vários. Isto aí, Pedro. Ou seja, o que é que aqui quer dizer? Por meio da oposição entre os termos singular e plural, que são antônimos, é claro, a gente vai criar uma relação de sentido que mostra que a agência trata-se de um elemento, né, de uma entidade particular, única, né, que ele quer dar uma ideia de que é algo que é único, algo que não tem igual, que é original, outro termo também que poderia ser usado, que a agência é original, que ela é única, mas que seus resultados são vários. Então você vê aqui que a antítese, esse jogo de palavras, vai ser encontrado nas relações de noite e dia, céu e terra, claro e escuro. Lucas, uma das coisas que muita gente tem dificuldade com antítese pode aparecer quando a gente acha que antítese é a relação de antônimos. Todos já estão lembrados que a gente deu aula sobre antônimo, né? Mas não é só isso. Lembre, é a oposição de sentido dentro de um contexto. Antônimos são palavras que possuem opostos dentro da língua, né? Semanticamente falando. Mas a antítese eu posso opor qualquer termo a depender do contexto, né? Eu posso dizer eu adoro o Facebook e ela ama Instagram. Semanticamente falando, Facebook e Instagram não têm oposição nenhuma. Mas ideologicamente falando, Facebook e Instagram constituem redes que se diferenciam devido às tecnologias. Uma é mais antiga e a outra é mais nova. Ou, por exemplo, você falar de Deep Web e falar de internet normal ou de web, você vai ter uma oposição que não é semântica, ou seja, que não está atrelada à dimensão linguística apenas, mas que ocorre por questões extralinguísticas ou sociais. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, a antítese, ela pode ser uma dimensão, como a gente está vendo aqui, a singular e plural é uma distinção linguística ou semântica, mas pode ocorrer também uma dimensão extralinguística ou social. Eu posso opor ideias que estão em oposto devido à questão histórica, geográfica, cultural e etc. Ficou claro isso daqui? Volto ao grupo
para saber as opiniões. Deu para entender a parte da antítese? Ficou claro para todo mundo? Beleza, beleza. Então, bem, agora vista a antítese, vamos agora aqui. Deixa eu fechar essa página do Word. Agora vamos aqui. Vamos para a hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole consiste simplesmente no exagero de ideias, ou quando você realça de maneira exagerada ou de maneira grandiloquente. O que é a grandiloquência, professor Lucas? É apelar para a imagem que tem um caráter grandioso, certo? Isso sempre foi feito na poesia, na música, certo? Em diversos contextos que requeiram uma certa expressividade, uma certa chamatividade da linguagem. Deixa eu ver quem quer entrar. Um minuto só. Bem, eu estou tentando aqui Estou tentando aqui admitir uma pessoa na sala. É Yara. Já cliquei aqui. Bem, a Yara já foi aceita. Bem, vejamos aqui. Pessoal, diante da explicação. Boa noite, Yara. Seja bem-vinda. Gente, diante da explicação que eu dei acerca da antítese, perdão, da hipérbole, vocês enxergam nessa manchete, onde é que vocês enxergam nessa manchete um caráter hiperbólico ou exagerado? Alguém que poderia dar? Alice Giovana? Isso mesmo, Alice. Alice acabou de dizer aqui, Alice acabou de dizer que o caráter da hipérbole está presente na palavra loucura, né? A expressão público vai à loucura. Isso aqui representaria um exagero na enunciação. Corretíssimo, Alice. De fato, acontece a hipérbole nesse período, nesse elemento aqui que eu estou destacando para vocês. Público vai à loucura. Obviamente, você não pode entender isso ao pé da letra, porque trata-se de uma figura de linguagem que está querendo utilizar o exagero como recurso para atrair a atenção do leitor. Entendeu? Então, atenção na hipérbole. Também é muito fácil, eu acho que a antítese e a hipérbole são as figuras de linguagem mais fáceis de captar. Próximo, a gente tem aqui o eufemismo. Do que se trata o eufemismo? O eufemismo consiste numa suavização de ideias que possam gerar desconforto. O que seria isso? Quando nós falamos, escrevemos, nos comunicamos linguisticamente falando, nós sempre levamos em conta o nosso interlocutor, a pessoa com quem estamos lidando. E essa consciência do nosso interlocutor, ela faz com que tenhamos de adaptar a nossa linguagem. Daí que, obviamente, tendemos a ser mais formais, mais livres ou mais contidos, mais policiados, a depender da pessoa com quem falamos. O eufemismo é um recurso que é proveniente do que aquilo que a gente entende de polidez. O que é a polidez da linguagem? Ao invés de eu reformular toda e qualquer palavra que eu vou usar, a fim de não provocar um ruído na comunicação por conta de um certo desconforto que a pessoa possa vir a ter, né? Então, tipo, se você vai falar palavras, uma palavra, uma conversa com seu amigo, aquela palavra ali pode ser beleza, mas dentro de casa a gente sabe que há termos que a gente não pode usar,
né? Então, o eufemismo é uma maneira de você suavizar essas ideias que possam gerar um certo ruído na comunicação, no sentido de suavizar ou tornar mais agradáveis, mais palatáveis, mais adequadas. Entendeu? Então, é aquela coisa do hoje em dia. O eufemismo é colocar um filtro naquelas pessoas que são sem filtro, né? Tem gente que é sem filtro e fala as coisas assim, tipo, sem pensar duas vezes, né? Aí quando vê, já falou, né? Eita, já falei, desculpa, né? Mas às vezes as desculpas podem não ser tão bem aceitas, né? Então o eufemismo é utilizado justamente para a gente suavizar a reformulação do enunciado. Então, quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios. Encontra lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Pessoal, eu pergunto a vocês, quem seria a indesejada das gentes? Alguém poderia responder? Ana Beatriz? A que se refere o eu lírico do poema? E aí, Ana Beatriz, quem seria a indesejada das gentes? Não sabe dizer? Dentro do poema, quando a indesejada das gentes chegar, quem seria essa figura? Do que ele está falando? Não está aparecendo na tela, não? Não? Tá aparecendo na tela para vocês, não, gente? Tá? Então, Cecília Ferreira, o que é que você acha daqui? Quando a indesejada da gente, quando a indesejada da gente chegar, o que é que você acha? Isso aí, veja só, né? A indesejada das gentes aí é a própria morte, né? Lembrando que o poeta Manuel Bandeira, ele conviveu com a morte por muito tempo, porque era uma pessoa que sofria de tuberculose. Só depois que a cura foi encontrada é que ele viveu um pouco mais. Mas sua juventude inteira foi circundada pela ideia da morte a qualquer momento, né? Então, ao invés de falar a palavra morte, uma palavra pesada, o autor utiliza em desejar das gentes, e também iniludível, até para promover um certo bom humor, um certo tom artístico aqui na linguagem. Ok? Ficou clara essa construção? Vamos aqui agora. Ironia. Consiste em sugerir pela entonação e o contexto, entonação, certo, gente? Ou seja, a maneira como você fala, ou como a pontuação está empregada, ou pelo contexto, pela situação geral, o contrário do que se está dizendo. Então, eu tenho que ter dois elementos: a entonação ou o contexto, e dizer o contrário do que eu quero falar. Tenho saudades do vento batendo no meu cabelo em alto mar. Veja, parece até uma coisa bem nostálgica, está apelando para nostalgia, para um sentimento. Você é sentimental? Não, sou careca. E aí, gente? Por que teria aqui a ironia? E aí?
Isso aí, isso aí. Ok? Prosopopeia. A prosopopeia consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Vejamos, Amazônia contra a Covid-19. Onde é que teria aqui uma prosopopeia, uma atribuição de características humanas? Alguém poderia dizer? Ninguém? Muito bem, muito bem. Correto. Próximo. Gradação. Consiste em uma sequência de fatos que podem aparecer em percurso ascendente ou descendente. O que é uma gradação? É eu encadear ações, certo? Eu encadeio ações. Essas ações podem ser ascendentes, ou seja, elas podem ir evoluindo gradativamente, ou elas podem ser descendentes, elas vêm declinando gradativamente. Veja, Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela, escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Gente, vocês encontram esse declínio ou essa evolução gradativa aqui? Conseguem analisar? Deixa eu ver. Cecília Ferro, você consegue ver esse declínio ou essa evolução nas ações? Veja, a gradação, certo? Trata-se de uma figura de linguagem em que eu faço o quê? O encadeamento das ações, certo? As ações são encadeadas, ou seja, elas vêm uma após a outra, numa relação gradativa de evolução, ou seja, ou elas vão ascendendo ou elas vão decaindo, beleza? Nesse textinho aqui do Dario, você encontra a gradação? Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. E aí? Você encontra aí a gradação? Isso, é isso aí, muito bem. A gradação consiste nisso. Ela é uma das figuras de linguagem mais utilizada dentro da prova do IFPE, tá? Então vamos entender bem a gradação. Passando da gradação, vamos aqui voltar, né, para uma próxima figura de linguagem que é o paradoxo. O paradoxo nada mais é que um recurso lógico. Oi, pode falar. Sim, perfeito. Ela pode ser encontrada em textos narrativos, ela pode ser encontrada em tirinhas, ou seja, sempre que houver um entrelaçamento de ações e essas ações o autor intencionalmente queira mostrar que elas estão evoluindo. Então, por exemplo, um exemplo. Então ele partiu de casa num passo em que foi aumentando, em um passo que gradativamente foi aumentando. De uma hora para outra estava correndo, pouco a pouco estava voando e por fim atingiu seu alvo. Ou seja, você vê que aí tem uma gradação. Sempre que o autor queira expressar. Mas, Lucas, eu posso também expressar por ações, certo? Ou eu posso utilizar, inclusive, adjetivos ou nomes. Por exemplo, é um pássaro? É um avião? Não, peraí. É um avião? É um pássaro? É o super-homem. Isso daí é uma gradação. Ou a minha, a sua, a nossa. Isso também é uma gradação. Entendeu? Então, a gradação é uma questão de entrelaçar, é uma questão de encadear. Paradoxo. O paradoxo, para quem está estudando RLM, para quem já está na área dos concursos, a gente conhece como RLM.
mas para vocês que estão no ensino médio, é o chamado raciocínio lógico matemático. Alguém já está estudando isso na escola? Raciocínio lógico. O paradoxo, só para eu anotar aqui, ele consiste. O que é um paradoxo? Eu tenho duas premissas. Eu tenho uma premissa 1, uma premissa 2 e eu tenho uma conclusão. Esse é o raciocínio lógico. Se eu tenho, por exemplo, uma premissa 1 diz: eu vou à escola porque preciso estudar. Eu estudo porque quero trabalhar. Logo, a escola é o meu trabalho. E aí? Essa conclusão, ela é correta de acordo com as premissas que eu desenvolvi? Quando a conclusão é sempre a conclusão, quando ela for falsa dentro do argumento, a gente tem um paradoxo. O que é um paradoxo? É quando eu apresento ideias contraditórias. Veja, correu tanto e não chegou a lugar algum. O fato de eu correr muito, espera-se que eu chegue a algum lugar, mas não chegar a lugar algum é um paradoxo. Entendeu? Ela fala, fala e ele não ouve. Isso é um paradoxo. Entendeu? Ou seja, são ideias que contraditoriamente a gente vai chegar a uma situação contraditória. São argumentos que se unem e a gente vai chegar a uma situação de contradição. Entendeu? Certo? Ficou claro aqui o paradoxo? O carro corria muito, mas o tempo não passava. Isso aí é um paradoxo. Entendeu? Sinestesia consiste na relação de sensações provenientes dos cinco sentidos. O que é que significa? A sinestesia é quando eu misturo, certo? As sensações dos meus cinco sentidos. Eu posso relacionar o tato com o olfato, a visão com o paladar. Vamos tentar, por exemplo, os perfumes exalam doces aromas. Veja, doce aroma. Doce está atrelado ao quê? A que sentido a palavra? Ao paladar. Aroma está atrelado ao quê? Olfato. Então eu misturei aqui o paladar mais o olfato. Produzi uma sinestesia. Entendeu? A gente vai comprar, muitas vezes você vai no armazém e tá lá, verde aveludado. Verde aveludado. Já viram isso? Quando você diz que verde aveludado, você já tem aí uma sinestesia. Verde vem da visão, porque é uma cor. Aveludado é algo que se mistura com o tato. Não é isso? Ficou claro? Figura de som. A figura de som são aquelas que atuam sobre o material sonoro da palavra. Então aqui eu só elenquei duas: a aliteração e a onomatopeia. O que é uma aliteração? A aliteração é quando eu uso o recurso de repetição dos fonemas consonantais. A aliteração é muito usada nos trava-línguas, certo? Ou seja, é um recurso sonoro que consiste na repetição da consoante. Vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos vivas vãs vulcanizadas, tudo nas cordas dos violões ecoa. Veja aqui que eu repeti o V.
Da mesma maneira, aquele antigo trava-língua que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou seja, eu utilizo a aliteração, seja para dificultar a pronúncia, seja para transmitir uma ideia para o meu leitor, entendeu? Isso é a literação. A onomatopeia é outra que trabalha muito com a ideia do som, porque na onomatopeia eu imito um som proveniente da natureza. Uma bomba explodindo, a tosse de uma pessoa, pof, tá vendo aqui? Grrr, pof, certo? Ficou claro aqui, gente? Para vocês? Tá claro? Bem, eu apresentei todas as figuras de linguagem, lembrando, esse conteúdo aqui não cairá no nosso simulado, tá? Esse conteúdo será do próximo, do segundo simulado, e não desse, que vai cair agora. Para esse simulado agora, só os 4 conteúdos que a gente revisou na última aula. Então, vai aqui ter os exercícios, certo? Acho que são 8 questões. Eu acho que são 8. Sim, são 8 questões. Certo? Vocês têm agora de 7h40 até 8h10 para responder. Beleza? Bom trabalho. Oi, no caso, você vai querer como assim? O vídeo, como assim? Do que você está falando, Cecília? Olha, vou colocar os tópicos, certo? Que vocês vão precisar estudar. Mas o que vai cair no simulado, esse simulado agora, vai cair todos os tópicos vistos até o momento. Ou seja, da primeira aula até a presente. Eu recomendo que vocês estudem pelos slides, que estão bem mais resumidos. Entendeu? Quem já anda revisando o conteúdo não vai ter tanta dificuldade. Agora, quem não está revisando, de fato, pode sentir um certo peso devido à quantidade de material. Entendeu? Não sei se o professor Jefferson vai dar a mesma orientação, mas em português é essa orientação. Vocês estudem tudo que foi visto até a última aula, ou seja, até o 8º slide, até a aula 8, ok? Certo? Mas podem ir fazendo aí, tem até 8h10. Eu vou disponibilizar esse material, acho que amanhã, mais ou menos. Certo? Vamos lá?